Que oração maravilhosa. Irmãos, como eu começava a falar, a vida tem perdas, dramas e esperança. E esse ano não foi diferente. E aqui, dentre nós fizemos planos para esse ano que agora quase se acaba. E esses planos que nós fizemos, será que se realizaram? Será que deram certo? Será que as perdas foram maior do que os ganhos? A verdade é que todos nós temos perdas, dramas, ganhos e solução. E essa solução, ela só vem através do Senhor. Perdas vêm, danos vêm, mas o Senhor continua no comando. Todos nós, irmãos, viemos a essa igreja durante um ano inteiro, quarta, sábado, domingo, semanas de orações, e hoje não é diferente. Hoje nós viemos à casa de Deus por algum motivo que eu e vocês sabem, motivo que eu e você e Deus sabe e entende. Portanto, irmãos, você já ouviu aqui na nossa igreja um sermão diretamente para você? Feito exclusivamente para você? Eu já. Tem dias, tem situações na nossa vida, que na hora que a gente chega à igreja, aquele pregador, quando começa a falar, a gente fala, mas eu não contei a minha vida para ele. Tudo que aquele pregador está falando, parece que é para mim. Tudo que ele está falando, vem de acordo com o que eu estava pensando e o que eu estava imaginando. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus está aqui. Não interessa, não importa o pregador, porque quando nós estamos aqui nesse púlpito, o Senhor está ao nosso lado. E por Ele estar ao nosso lado, independente do pregador, quando ele começa a falar, aquele sermão na maioria das vezes se encaixa para alguém. Porque nós viemos aqui buscar o quê? Solução para quê? Para os nossos problemas, para as nossas perdas e para os nossos danos diários e durante o ano inteiro. A gente faz planos, mas quem realiza é quem, irmãos? Deus. Ele é quem realiza nosso plano. Ele é quem está à frente da solução para a nossa vida. Porque a vida de cada um dos que aqui estão não é diferente da minha, não é diferente dos demais, nem daqueles irmãos, nem dos amigos que nos assistem pelo YouTube. Todos temos conta para pagar, boletos para pagar, situações a resolver, mas nós temos uma saída. Nós temos alguém que pode nos dar a saída. Nós temos alguém que pode compartilhar conosco as nossas dificuldades. E para que nós possamos saber e ler a respeito dessa pessoa, eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem
em mais uma oração. Afinal de contas, irmão, hoje é quarta-feira, dia de oração. Oremos então. Que maravilhoso Deus. Muito obrigado. Porque está aqui conosco. Porque aqui viemos te pedir, aqui viemos te agradecer, aqui viemos te pedir humildemente. Fica conosco, Senhor. Obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E nós te pedimos, Senhor, que cada um dos que aqui te pediram, te agradecer, que o Senhor possa ser com cada um do que aqui te pediram. Portanto, Senhor, fica conosco nessas palavras que agora iremos abrir através da tua palavra. Que essa palavra, que elas possam vir de encontro à nossa necessidade. É por Jesus que pedimos. Amém. Irmão, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Todos acharam? Três, 23 e 24. Vamos ler? Porque todos pecaram e destituídos estão de quê, irmãos? Todos pecamos ou não? O pecado faz o quê? Nos afasta da glória de Deus. O pecado nos faz sermos separados do amor de Deus. Mas o que é pecado, irmãos? O que é pecado? Pronto. Mas eu queria ir mais longe. Tem irmãos que ele tem o pecado na mente, ele tem o pecado na alma. Tudo para ele é pecado. Tudo. Quando a gente entra na igreja, que a gente começa a conhecer a verdade, a palavra de Deus, a gente descobre que tudo é pecado diante daquilo que eu fazia. Eu ia à festa, eu achava bom. Eu ia a outros divertimentos, eu também achava bom. E agora isso é pecado? E aí você se pergunta: eu vim a essa igreja, me tornei adventista do sétimo dia, e agora tudo é pecado? Vamos ler novamente Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão de que, irmãos? Novamente, da glória de Deus. Mas eu acabei de falar do amor de Deus para conosco, do seu carinho, do seu perdão. Mas o versículo 23, eu acabo de dizer, eu acabo de ler, eu acabo de ver que nós estamos destituídos da glória de Deus. Nossa, irmão, eu demorei tanto tempo para aceitar Jesus, e agora eu descubro que o pecado me tira da comunhão com Deus. Nossa, que chato, que esquisito, eu ser separado do meu Pai querido, que eu tanto amo. Mas o pecado faz isso, irmãos. O pecado tem o poder de nos isolar, de nos separar do amor de Deus. O pecado nos faz ficarmos separados da glória de Deus.
Agora vamos ver o versículo 3, 24. Sendo justificado, o que, irmãos? Pelo quê? Pela sua graça, pela redenção que há onde? Olha, irmão, que alegria, que bênção. Eu acabei de ler, o pecado nos afasta de Deus. Mas aí qual é a resposta? Qual é a resposta que Deus deu para mim e para vocês? Que vamos ler novamente, para a gente gravar, não esquecer. Porque agora nós somos o quê? Justificado como? Gratuitamente de quê, irmão? Da graça. Essa graça, ela pode ser comprada, irmão? A palavra graça está dizendo o quê? De graça. Eu não preciso pagar nada. Alguém pagou por nós. Quem, irmãos? Jesus pagou lá na cruz por todos os meus pecados, por todas as minhas dores, por todas as minhas dificuldades. Eu acabei de citar algumas das minhas dificuldades durante esse ano. Jesus estava quando eu estava passando por essa dificuldade. Os irmãos acreditam nisso? Sim ou não? Jesus também estava com o irmão Mariano quando ele chegou em casa doente. Qual foi o remédio? A nossa irmã Julieta fez. E o que aconteceu? A graça do Senhor Jesus trouxe a ele a cura. Portanto, irmão, a graça nos traz o quê? Redenção. Redenção de quê? Dos nossos pecados. E como é que eu consigo imaginar esta redenção? Como é que eu consigo sentir esta graça? Certa vez, irmãos, uma noiva estava próximo ao altar de receber as bênçãos do seu casamento. E aí, uma amiga dela ao lado, ela olhou, a igreja cheia, e ela disse: amiga, eu estou tão feliz que eu acho que eu vou desmaiar. Eu acho que eu vou ter um passatempo. Eu não vou aguentar de tanta felicidade. Irmãos, assim também é a graça de Deus para conosco. Deus nos faz tão feliz que a gente às vezes nem acredita, diante de tanta graça, diante de tanta felicidade, diante de tanto amor. Aquela noiva, ela ficou tão feliz que ela disse: eu acho que eu vou desmaiar. De tão grande era a felicidade. Os irmãos conseguem imaginar essa felicidade olhando frente a frente para o Senhor Jesus? Não é algo imaginável? Assim é a glória de Deus, irmãos. Assim é a bênção de Deus. Assim é como nós vamos nos sentir. Mas aí, igreja, a gente viu perda, e viu a graça, e viu a alegria, e viu a redenção. Mas nós fomos criados para termos perdas? Não, né? Vamos ver o que diz Gênesis 1:26. Todos acharam? Gênesis 1:26. Irmãos da igreja adventista do sétimo dia, este é o livro que todo adventista conhece, e é o livro mais lido por nós da igreja adventista. Vocês concordam? Porque é o livro que a gente começa todo ano. A gente faz um plano: esse ano eu vou fazer o estudo bíblico, o curso bíblico.
e às vezes não passa do livro de Gênesis. Então é o livro mais lido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os irmãos começam, olha, hoje, esse ano, eu vou ler a Bíblia inteira. E começa pelo livro de Gênesis. Às vezes não passa de Gênesis. Então é um dos livros mais lidos. O que está escrito, irmãos? Quem gostaria de ler? Amém, igreja. Irmãos, que parte desse versículo lhe chamou a atenção? Para mim chama a parte em que Deus diz que nós somos o quê? Semelhante a quem? Amém, irmãos? Oh glória, eu sou semelhante a Deus. Então, meu irmão, como é que eu sou semelhante a Deus e peco? E erro? Sabe por quê, igreja? Porque a nossa semelhança a Deus, ela requer algo, ela requer uma segurança a mais, ela requer algo que nós precisamos fazer. E o que eu preciso para continuar semelhante a Deus? O que nós precisamos sermos semelhante a Deus, como está em Gênesis 1:26? Ter o que, irmãos? Ter comunhão com Deus. Que mais, irmãos? Fazer a sua vontade. Que mais, irmãos? Ter o que? Ter o caráter de Cristo Jesus. Se nós, igreja, se você, meu irmão, meu amigo que assiste, que nos escuta pelo YouTube, tiver o caráter de Deus, vamos pecar? Não. E como é que eu sei que eu tenho o caráter de Cristo? Como é que eu sei que eu tenho o caráter de Deus? Sabe como é, irmão? Através das nossas ações. Não tem nada para falar mais do que os meus atos, as nossas ações. Tem, irmão? Não. Mas como é que alguém pode dizer e falar das minhas ações? A minha própria casa, o meu próprio lar, a minha própria família. Você sabe quem me conhece mais do que eu mesmo me conheço? Além de Deus? A minha esposa. Então o meu caráter começa, e quem vê mais é a nossa esposa, é os nossos esposos. Sabe por quê? Não tem pessoa para conhecer mais a nós do que a esposa. A esposa, a gente ouviu aqui um dia desse um pastor dizendo que a esposa tem um radar. E é verdade. Ela observa o marido de longe. Se ele chegando em casa com qualquer situação que ela não conheça, ela descobre. E tem pessoas, não tem nada mais importante do que a mulher num relacionamento. Por exemplo, uma mulher, ela consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Um homem não. Um homem, se ele estiver no almoço, se alguém estiver conversando com ele, tratando de negócio, se ele for conversar, ele põe o talher em cima da mesa para poder conversar. A mulher não. Vocês já viram como é que uma mãe com 2 filhos pequenos age? Com uma mão ela balança o carrinho, com a outra ela segura o bebê, e com a outra ela mexe o mingau. É isso ou não? Eu estou errado, irmãos? Então a esposa, a mulher, conhece mais o marido do que ele mesmo. Então, se alguém quiser conhecer o meu caráter, é a minha casa, é o meu lar, é minha esposa, é nossos filhos, esse sim,
Então, que esse caráter que a gente acabou de ver aqui em Gênesis 1:26 possa ser isso que nós possamos ter na nossa vida durante esse ano vindouro. Que o caráter de Jesus possa fazer parte da nossa vida nesse ano vindouro. Nós vamos ter dificuldade? Muitas. Mas nós temos em Deus alguém que pode mudar, interceder, guiar, ajudar e mudar a nossa vida. Que Ele possa mudar o meu caráter, que Ele possa mudar o caráter da nossa igreja, para que nós, em cada palavra, em cada situação, as pessoas possam ver Jesus em mim. Amém, igreja? Portanto, irmãos, eu queria ler novamente Romanos 3:24 para a gente concluir. Romanos 3:24. Vamos ler toda a igreja? Romanos 3:24. Vamos ler todos juntos. Achou, Leudo? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em... Amém, igreja, que esse versículo possa fazer parte da nossa vida durante todo esse ano, e nós não venhamos esquecer que Ele é a redenção da nossa vida em tudo, problemas, doenças, dificuldade, pois só Ele tem poder. E para nós concluirmos, amados irmãos, vamos cantar agora o hino 192.